Fala galerinha, Turbillions, professor Alex aqui na área. Vou fazer um update aí da nossa performance, né? Cometi aí alguns erros bem graves, né? Quero falar a respeito um pouco disso com vocês, né? A dificuldade que a gente tem aí, né? De brecha dentro do nosso sistema, né? Uma brecha assim que é muito perigosa, né? Para o nosso sistema operacional, né? É o que acaba acontecendo. Não tem como evitar. Acredito que toda estratégia de trading tem sua dificuldade, sua brecha operacional, né? Aconteceu comigo aí mais uma vez, né? Já aconteceu centenas de vezes. A nossa performance, nossa estratégia, nossa performance é algo bem robusto, né? Espero que vocês compreendam isso. Então deixa eu falar um pouco, mostrar um pouco aqui. Esse ano a gente já está com rebaixamento de 4,61%, né? Como vocês conseguem ver aqui no cantinho, 4,61%. O ano passado a gente teve um rebaixamento de 16% antes de colocar a performance para crescer, tá? Quase não dá para ver aqui, né? Essa curvinha azul aqui no capital líquido, ela fica aqui embaixo desse jeito assim, né? E agora a gente está tentando encaixar posições líquidas, né? Curvinha verde ali, né? O saldo flutuante, as posições que estão flutuantes, quando a gente liquida, a gente puxa essa curva azul para cima, tá? Então, a gente está passando por um período difícil, estendi bastante o rebaixamento, né? A gente já está aí com fevereiro com -1, janeiro menos 3,58. Ano passado não foi diferente, foi 4,90 janeiro, 0,50 fevereiro. Só que esse ano, né, eu pretendia controlar muito melhor antes de voltar a crescer, né? A gente vai precisar de tendências, mas eu já passei aí, né, bati aí o recorde de rebaixamento em fevereiro, tá? Não tem problema, pessoal, não esquenta não. Outubro foi assim também, menos 6%, né? A gente vai conseguir se recuperar, tenho plena confiança nisso. O que eu quero ensinar para vocês, né, é uma defesa, né? Uma defesa, né, para vocês não perderem a cabeça igual eu ainda perco, né, galera? Eu me desanimo muito, eu não gosto de errar, eu detesto errar, né? Tanto que eu projetei esse sistema para a gente ser capaz de suportar muitos erros, né? Eu percebi que já que não tinha como não errar dentro do mercado, né, dentro da aleatoriedade, é uma coisa muito comum. Então eu optei pelo trend following porque o trend following me permite errar, né? E quando a gente acerta a gente lucra muito, né? É um prazer muito grande ficar, né, capturar um movimento de alta, né? Como vocês podem ver, essa posição líquida aqui variou até 85% ano passado, né? E o saldo em caixa a gente conseguiu liquidar algumas posições, a gente variou até 40% de lucro. Depois foi rebaixando e a gente tem suportado prejuízos até então em todo esse período aqui, tá? Vamos lá, vamos ao que interessa agora. Vou apertar aqui estatísticas da conta, né? A gente consegue ver aí nas estatísticas da conta que nossa perda média, tá? Perda média, né? A gente está negociando com o menor volume possível dentro do mínimo capital adequado possível, né? Então, perda média a gente tem menos 1,38 dólares, né? Isso é referente ao nosso capital de 3 mil dólares. Vamos supor que você estivesse negociando um capital de 30 mil dólares, sua perda média seria de menos 10,38. Se você estivesse negociando um capital de 300 mil dólares, a sua perda média seria de menos 100, tá? Menos 138, eu acho. Acho que eu calculei um pouco errado, mas é isso. Então a gente está tendo uma perda média aqui de menos 1,38 e dá uma olhada no que aconteceu, né, na nossa performance aqui. Vamos lá. Essa noite, né, na nossa performance, a gente teve uma perca aí de menos 34 dólares. Muito grande para um único dia, pessoal. Então, olha o Bitcoin, né? Bitcoin aqui, eu tentei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições, né? Foram cerca de 3 ou 4 retomadas. Então, 7 posições de 0,01, né? 2,10 vezes o volume médio recomendado, né? O volume médio recomendado por operação é 0,03, né? E a gente negociou com 0,07, né? Um pouquinho mais que o dobro, né? Então, querendo ou não, a natureza da nossa exposição dentro do Bitcoin essa noite foi o dobro, né? E dá uma olhada nisso. O prejuízo médio do Bitcoin, menos 3,42, menos 2,96, menos 3,98, 4, menos 6,07, né? Operações aqui um pouco mais acima da média verde, né? Eu vou mostrar isso já no gráfico, né? Então, perda média de menos 1,38 e o Bitcoin está dando uma perca média aqui muito maior. Aqui eu negociei muito próximo da linha de desconto
E olha o prejuízo como está grandíssimo, né, pessoal? Isso daqui é horrível para nós, né? O que acontece no Bitcoin? A gente tinha ele na carteira, né, o ano passado, ele não estava tão caro, né? Ele estava abaixo do pico anterior dele, né? Bem abaixo, a perda média dele estava sob controle. E agora, né, o Bitcoin ganhou muito valor, então o contrato, né, o contrato que a gente negocia aqui de 0,01 está dando uma perda média muito maior. Dá uma olhada no ouro, né? O ouro a gente tive duas tentativas dele, menos 2,02 prejuízo. O ouro era o ativo mais caro até então, né, que a gente tomava bastante cuidado, mas o Bitcoin está avassalador para aumentar a perda média dos nossos prejuízos na carteira, né? Tanto que eu tenho agora uma nova regrinha, né? Vocês estão em conta demo, tá? Em conta demo, vocês estão negociando com capital base de 3 mil dólares, mas quando vocês forem para uma conta real, vocês não vão poder mais operar o Bitcoin na carteira, a menos que vocês tenham já pelo menos um ano de consistência, uma gordura, né? Já ganha de capital, né? Vamos supor que você tenha batido sua meta no ano de 30%, aí você sim vai ter uma gordurinha a mais, você vai ter chances de tentar operar o Bitcoin, né? Aqui, nossos 34 dólares, ele não vai afetar tanto o nosso saldo, né? A gente está com 3.700, né? Provavelmente vai dar menos que 1%, mas para quem tem já uma carteira, né, com volume base aí de 3 mil dólares, se você já estiver passando por um rebaixamento, né? Vamos supor que você esteja aí com 2.600, né, passando por um período de rebaixamento. Ter mais 34 dólares de prejuízo vai dar um impacto emocional muito grande, né? Tudo bem que isso aqui foi um erro, né? Várias operações de retomada, o ideal era fazer uma operaçãozinha só, falhou. Eu espero mais uma ou duas horinhas para analisar, ver o movimento, tentar entrar num desconto de novo, né? Mas aqui eu bati, né? Briguei com o mercado, né? Eu faço muito isso, né? Essa carteira aqui, pessoal, dá uma olhada. A gente tem 3.618 negociações, né? Não significa que são 3.618 cenários, como vocês podem ver, o único cenário foram 7 prejuízos. Mas isso daqui acontece porque eu brigo muito com o mercado, né? Vocês vão compreender aí que eu sou um dos piores traders, né? Eu sou meio desequilibrado mesmo, meio agressivo, né? Faço muita loucura dentro do mercado, né? E só de perdas, né? A gente tem 3.171, que nem eu falei para vocês, eu queria um sistema bem robusto que me permitisse errar e mesmo assim eu batesse as metas, né? Conseguisse performar alguma coisa aí dentro da performance dos maiores traders do mundo. Então, mesmo com 87% de prejuízo, né, de todas as negociações, 12% de lucro, a gente consegue manter, né, a performance aí em crescimento, tá bom, pessoal? Então, o que eu queria falar a respeito, né, dessa noite foi isso, né, do Bitcoin. Enquanto vocês têm conta demo aí, pode negociar o Bitcoin, não tem problema, tá, pessoal? Negocia, tenta não brigar com o mercado, daqui a pouco vocês vão entender, né, um pouco mais a fundo, né, essa questão de brigar com o mercado, né, e de ter um prejuízo médio maior que o esperado, né? Vocês vão descobrir o prejuízo médio de vocês, provavelmente não vai ser tão baixo que nem o meu por enquanto, né? Mas vocês já vão começar a ter uma noção estatística da performance de vocês, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no mercado agora, ver o que interessa, né? Vamos ver como que desempenhou. A gente encaixou posições aqui no euro-dólar. Tem posições aqui NZD, né? Que a gente não tem NZD na carteira, mas eu achei interessante trabalhar esse ano com um instrumento extra. Eu estava achando minha carteira aqui, né? Toda essa parte superior por cima do Bitcoin muito morta, né? Achei uma configuração legal no NZD e falei, vou colocar ele, Nova Zelândia na nossa carteira aqui, né? Vamos ver o que a Nova Zelândia pode nos dar, né? Então vou tentar fazer uma análise bem rápida, perdi bastante tempo com a performance, né? Eu gosto dessa tela aqui, pessoal, né? Eu gosto de mostrar a praticidade, né, do smartphone. Aperto na cruz, consigo analisar com a cruz, né? O smartphone é tudo, né, pessoal? Essas operações aí que eu faço, eu normalmente estou na minha cama lá deitado, ou estou em algum lugar, eu estava comendo pizza, né? Já estava gravando vídeo na tela, né, dando explicação para academia, né? A gente tá em qualquer lugar, a gente tem a liberdade, né? Eu já fiz um post lá no perfil da Mentora Wendy, né? Smartphone versus computador, né? Os computadores, se você for sentar, for começar a fazer análise, né? Vamos lá. Eu faço análise assim. Estou aqui no primeiro instrumento, euro-dólar, né? Então, vai anotando aí, vendo como que eu mexo no telefone, né, pessoal? Estou no euro-dólar, olha como que eu faço minha análise. Diário, dou uma olhadinha, semanal, dou outra olhadinha, bem rápido, pessoal, isso no smartphone. Mensal, beleza, vou para o próximo instrumento. Euro moeda japonesa, semanal, mensal, semanal e diário. Beleza, passo para o próximo. Diário, dólar moeda japonesa, diário, semanal, mensal. É assim que eu analiso, bem rápido. Libra dólar, mensal, semanal
e diário, tá? Não precisa ficar traçando a linha nada, o sistema ele já, na hora que você bate o olho, você já vê, né, a tendência, você vê os pontos operacionais, né, que nem a gente aprendeu aí. Deixa eu voltar aqui na Libra Dólar. A gente aprendeu aí, né, configurei junto com vocês, né, uma operação aqui dentro, né, aqui está a região de triângulo, uma operação aqui nesse gatilho, um pouco mais afundado na região de triângulo, stop loss na linha verde. Né? Mas o que o preço fez? Vamos lá. O que o preço fez? O preço abriu, tocou no primeiro gatilho, né? Acho que o Márcio aí da academia, ele falou, né, sobre a possibilidade de abrir a operação dentro do gatilho. Eu falei, sim, é possível. Se você está enxergando um movimento muito forte, né, que o volume e a força compradora, né, vocês estão vendo ali embaixo, está bem forte. Você tem a possibilidade, sim, de comprar aqui, traçar o stop loss na linha verde ou mesmo na linha branca, né? Ele já está rompido esse nível, né? Só que o stop loss fica um pouquinho mais grande, né? Como vocês podem ver. Se você, de repente, o mercado tivesse abrido do jeito que a gente gosta, né? Ele começa a descer sem pavio, toca aqui na linha branca, a gente tem stop loss na linha verde, né? Obviamente, a gente tem mais probabilidade dessa operação funcionar, ele está retraindo como se fosse uma retração no Fibonacci, e a gente tem stop loss bem curtinho aqui na linha verde, tá? E agora, por que eu não ligo de perder a possibilidade? Porque o mercado ainda está pivoteado em alta, né? Aqui ele está pivoteado, agora ele tem a condições novamente de descer dentro dos gatilhos, né? Ele tem até mais probabilidade de repente, se ele abrir em retração e reagir à linha verde, né? A gente conseguir um super desconto, né? E ele voltar a subir ainda com mais força. Então não tem problema perder a oportunidade, tá? Então deixa eu continuar mostrando a maneira que eu analiso, né? Que nem eu mostrei para vocês, eu estou bem rapidinho. Passei o dedo, dei uma olhada na oportunidade, já vou para o próximo par. Libra Franco Suíço também vi oportunidade, né? Quem sabe na próxima vela que ele venha retraindo, stop loss na linha verde. Lembrando que não é recomendação, né? Vocês viram lá nossas estatísticas, a gente tem muito erro, né? A gente tem liberdade para errar, né? Se você de repente for copiar a performance, vamos dizer assim, você não sabe o que você está fazendo, a gente tem um sistema consistente, né? Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Mas imagina, ano passado, menos 16% de rebaixamento, né? Tá marcado o rebaixamento máximo do ano passado por enquanto. Esse ano começou a ser computado agora, esse ano está sendo de menos 4,61. Vamos supor que você seja um cara que está copiando a performance, né? E está negociando com uma alavancagem base, né? Muito maior do que a gente ensina, 2 vezes, 2x de alavancagem a mais, pouca coisa a mais, tá? Alavancagem que eu digo não é a alavancagem da conta, né, de 1 para 25. Até aprendi num vídeo do Enéas aí, né, que isso daqui acaba não sendo muito bom negociar com uma alavancagem muito baixa, né, que nem 25x, apesar da gente não utilizar os 25x, né, realmente, de fato, em exposição, né, mas assim, tem algumas diferenças aí que futuramente a gente vai aprender, tá? Esse rebaixamento de 16,1% é referente à alavancagem real que a gente utiliza, né? A gente sempre abre volume de 0,01, né? Então, o que acontece, pessoal? Se você estiver abrindo volume 0,02 em todas as negociações, vamos por uma pessoa aí que não entende, né? Tá de fora da academia aí, ou tá dentro da academia, né? Tá querendo meter o louco em conta real, e ela, o ano passado, negociou com um volume o dobro, que ela queria ganhar mais, vamos por uma conta mais arriscada. Então, aqui, em vez de 16%, ela teria tido 32,2%. Né? Praticamente excedeu o rebaixamento adequado, né? O psicológico dela vai ao além, né? No limite. Se ela negociar com 3 ou 4x de alavancagem, ela teria que quase 50% de rebaixamento. Na verdade, 4x ela teria de 32, 64% de rebaixamento só de negociar o volume adequado, né? Em 4 vezes mais. Então, pessoal, muita atenção, não é para copiar de maneira alguma, é muito perigoso, é muito fácil quebrar. Por mais que a estratégia tenha sido consistente, esse período de baixa, se você alavancar, eu acho que a maioria do erro das pessoas é não ter noção do que elas estão fazendo em relação à alavancagem. Se você alavancar, esse período de perca aqui, ele vai ser muito mais impactante dentro do capital de vocês, né? Outro exemplo, se vocês estão negociando um capital de 3 mil dólares, a gente teve 16% de rebaixamento. Se você está negociando um capital de 1.500 dólares, não é 16% de rebaixamento que você vai ter, né, para o volume mínimo operado de 0,01. Já é 32%, né, se você está negociando 1.500 dólares. Então, quando um trader que quer negociar, né, a carteira 3 Billions que a gente estuda aqui, com menos volume, ele vai ter que diminuir os mercados em carteira, né, porque a nossa performance ela é composta, é a composição de todos os mercados operados, tá? Todos os mercados que estão gerando aí essa curva aqui, né, maravilhosa. Para mim é maravilhoso, né, porque controlar rebaixamento é o que mantém a gente vivo dentro do mercado, tá? Voltando aqui, né, a maneira que eu analiso, Libra Franco Suíço diário,
né? Toco na tela aí, vejo o semanal, toco na tela aí, vejo o mensal, né? Tô vendo aqui um stop loss dessa operação, né? Ele tá na abertura desse movimento. Só tô esperando o próximo mês para poder trazer esse stop loss aqui para a linha verde, né? Pra gente subir um pouco mais e dar espaço para o preço oscilar, né? Acima dessa linha aí. Né? Olha a espação que ele tem aí, já pensou? Se a gente consegue uma oscilação bem forte aqui para cima, a gente pega um trend following aí, uma tendência bacana. Então, libra franco suíço, dólar franco suíço, né? O preço regindo aqui a linha e vou analisando assim, pessoal. Toco aqui, ó, às vezes eu seguro o celular, né, com o dedinho do meio aqui, né, na palma da mão. Gosto de fazer assim também, pinçar dessa maneira. Eu gosto de pinçar, né, olha só, pinçar dessas duas maneiras, com o dedão ou com os dois dedos aqui. Aperto na cruz, dou uma analisada, né, consigo correr o dedo aí. Aqui, pessoal, olha só, tem um ajuste, né, tô vendo o stop loss aqui na linha vermelha. Será que é na linha vermelha ali? Vamos confirmar. Eu tô vendo a sincronia do stop loss, ó. Tá vendo que aqui nessa vela atual ele está fora de sincronia, mas eu lembro que esse stop loss estava aqui na linha vermelha, né? Gráfico semanal do dólar franco suíço. Então dá uma olhadinha aqui, mensal, né? Tá na máxima do movimento, não é na máxima que a gente trabalha, no mínimo ele estaria aqui na linha verde, tá? Então no mensal não é, semanal a gente já olhou, no diário, né? A gente tá vendo o stop loss ainda mais no meio do nada, né? Da vela atual, não tem sincronia nem com a vela passada, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Tá no meio do nada lá o stop loss. Então aqui no semanal, a vela atual tá fora de sincronia o stop loss. Eu não ajustei ainda, né? O preço está bem longe, né? Bem provável que ele ia chegar tão facilmente lá. Na verdade, ele até chegou essa semana e eu não fiz o ajuste ainda, né? Ainda bem que ele respeitou, né, a região de triângulo aqui da média vermelha, né? Até pensei, né? Até poderia ter pensado em abrir uma operação. Preferia que ele tivesse subido um pouco mais. E comi bronha aí, né, pessoal? Poderia ter levado o stop loss um pouco mais caro. Imagina só, se a gente briga tanto por spread, como que eu vou deixar um stop loss bem mais pontos acima, né? Que a gente está brigando às vezes por uma corretora que dê menos, né, que cobre menos spread. Então o stop loss ele está em sincronia aqui com a parte superior da linha, né, da vela passada. Eu vou ter que ajustar aqui para cima. Então como que eu faço esse ajuste? Dá uma olhadinha aí. Vou pegar aqui, vou dar o máximo zoom possível, né? Aqui em cima mais ou menos, e consigo aí trazer, né, o meu cursor aqui, ó. Tá vendo a parte vazada do cursor? Então tem a parte vazada, tem a sincronia da linha vermelha com a parte de cima, tá na parte de cima, e com a parte de baixo, vamos lá, a parte de baixo do cursor, certo? A parte de baixo do cursor, a gente trabalha ela quando a gente está no movimento de queda. A parte de cima do cursor, né, dá uma olhada na linha verde, a gente trabalha no movimento de alta. Por quê? Esse vazado do cursor, pelo menos aqui no Android, né, eu prefiro o Android do que o smartphone, né, para negociar por causa dessa parte vazada do cursor. Não que o iOS não seja ruim, tá? Ele é muito bom também, só que tem outro macetinho para você medir o stop loss com ele. Aqui, com o nosso cursor vazado, a gente mede dessa maneira. A gente sincronia aqui quando faz uma sincronia quando é um movimento de alta, com a parte de cima do vazamento do cursor. Assim a gente tem um espacinho para compensar o spread, né, caso o movimento chegue até a linha. E aqui na parte de queda, o movimento de queda, a gente tem a parte de baixo do cursor, né? Então o stop loss está ali em 0,90385, né? Então vou vir o SDCHF 0,90385, né? Vou achar ele aqui. 90,490 ou 94,465. Obviamente o stop loss que está mais próximo, né? 490 está mais próximo de 385, né? 90,490. Então vou colocar aqui, ó. Deletei ali aquele 4, 385. Opa, meu filho, 385. Modificar. Vamos ver se está em sincronia. Está em sincronia agora o stop loss com a linha vermelha. É assim que a gente está rastreando todo esse movimento de queda, né, do dólar do franco suíço, né? Então o preço está oscilando e a gente está rastreando aí toda a queda. Então vamos lá, eu vou pular aqui, né? Vamos ver o ouro, né? A gente levou um stop loss no ouro. Olha o ouro aí engatilhado para queda, né, para valorização do dólar. Só que nisso eu já penso assim, eu já estou posicionado contra o dólar, né, em todos os instrumentos da carteira aí. Como que eu vou pensar em negociar a favor da desvalorização dele aqui, mesmo que seja no ouro? Então é um pouco complicado, né? Tem essa possibilidade, sim, de encaixar a operação. Isso daqui vai funcionar como uma operação de hedge, né? Uma operação de cobertura contra
a desvalorização do dólar nos outros instrumentos, né? Vamos supor que todas essas operações que estão abertas vão falhar, eu vou pegar um embarque em função da valorização do ouro, né? Eu tenho que colocar isso na minha cabeça, né? A gente está meio que, vamos supor, auto-sabotando, mas de uma maneira estratégica, tá? Desde que seja com desconto, você pode fazer tudo, né? O preço entrou na região aqui de desconto da linha do triângulo, stop loss aqui em cima da média verde, né? Se eu sentir que ele reagiu, melhor ainda, né? Tem até a possibilidade de entrar aqui nesse gatilho branco, né? Mas já são 10h06 da manhã, né? Não vai ser agora aí que eu vou abrir essa operação, tá? Então, gráfico diário foi onde a gente levou o stop loss, né? Tentei, de fato, negociar a favor do ouro, né? Contra a carteira e não deu outra. O preço engolfou aqui a linha, né? Ele está engolfando a linha verde. Então, o stop loss estava aqui, 1791.15, alguma coisa. A gente comprou bem baratinho aqui, né? Tanto que foram $2 de prejuízo, como vocês viram lá no começo. E estamos de fora da operação, né? Possibilidade agora, né, seria do preço estar retraindo e a gente talvez encaixar alguma coisa na compra, porém já está bem tarde, né, para isso. Deixa o preço engatilhar aí, armar uma próxima configuração da próxima vela, né, vida que segue. E vou dar uma olhada aqui no Bitcoin, tá? Então o Bitcoin é o seguinte, pessoal, ele tá vindo numa super tendência, né, pessoal? Se a gente puxar aqui, a gente vê o nosso DNA, né, extremamente esticadão aí para cima. Então o que acontece? Se eu fosse traçar o Fibonacci, nem que fosse nessa pernada aqui mais curta, a gente vai ver que esse nível da linha verde ele está muito, né, longe dos primeiros níveis de 23, 38, né, de Fibonacci. Então é natural que o preço viesse a engolfar. O problema é o seguinte, que mesmo com o máximo de desconto, fiz a compra bem pertinho da linha verde, mano. Stop loss bem curtinho, abaixo da linha verde. Perdão. E mesmo assim fui estopado, né? Mesmo assim não, né? Obviamente fui estopado, o preço buscou a mínima da vela anterior, né? Esperava até que ele pudesse respeitar, mas fui estopado e o prejuízo foi grandioso, né? E fiquei tentando a retomada, né? O preço voltando a subir, nem dei folga de tempo nenhum, meio nervoso de madrugada, né? Brigado com a mulher aí, é normal. E fui lá tentar descontar no mercado, né? Tentar aliviar um pouco da minha emoção, que tá bem, né? Minha performance está em depressão, né? Então isso causa na gente um desconforto muito difícil, né? Muito chato. E acabei levando essa pancada de prejuízo, né? Uma sequência de prejuízo. Agora dá uma olhada aqui no semanal. Agora eu já tô de fora, né? Obviamente não vou tentar mais nada. O semanal tá descendo aqui quase sem pavio superior, né? Muito interessante. Tá passando pelo primeiro gatilho. Se ele fechar agora, né, se ele de repente subir mais um pouco, fechar uma cruzinha, a gente torce aí para na próxima vela do semanal a gente encaixar alguma coisa pela linha verde, de preferência aqui na região de desconto. Mas e aqui ainda, né, nesse semanal aqui, nessa vela atual, ele tem grandes chances de descer aqui, passar por esse gatilho, né, eu vou ficar de fora porque o stop loss deve estar muito mais gordo, né, porém é uma operação que vai ter muito mais probabilidade, eu vou mostrar por quê. E aqui na mínima da vela anterior, ele pode chegar aqui nessa região da mínima da vela anterior, querer subir. Eu vou ficar muito atento para pegar esse descontaço da operação, apesar da gente perceber, né, que o prejuízo médio no Bitcoin está muito alto. Vou tentar alguma coisa aqui por baixo da linha verde, né, mesmo assim no semanal, né. Porém ele já tem muito mais chances de funcionar, né, pessoal. Vou traçar aqui, né, até difícil de pegar uma pernada de alta desse movimento, mas vou pegar aqui do ponto mais distante, que foi quando o preço tocou a última vez pela linha azul. Vamos ver se tem um pouco mais de sincronia com o nível de Fibonacci, tá? Então, nível de Fibonacci, vai lá, retração Fibonacci, eu vou sincronizar aqui com a máxima do movimento e agora com a última mínima do movimento, né? Vamos considerar que isso daqui, vamos considerar um grande impulso, né? Então, nesse grande impulso, a gente tem aqui 23,6%. Olha só, nem tinha traçado Fibonacci, já tinha uma noção disso. De que essa linha verde, ela está maravilhosamente em sincronia com a mínima da vela anterior, certo? E a linha verde, ela está defendendo um pouco abaixo, né? Então, o nosso stop loss, ó, vou sincronizar ele com a ponta superior do vazamento, né? Ele está um pouquinho abaixo, olha lá a linha branca de stop loss, 44,799, né? Perfeito, pessoal, possibilidade perfeita para a gente tentar engatar nessa alta do Bitcoin já antecipadamente nessa vela dessa semana. E na semana que vem, né, a gente vai ter a linha verde um pouquinho mais acima, mas não tem problema, desde que ele já tenha respeitado, já mostrou sincronia com a linha,
Pode ter grande possibilidade aí de que a gente consiga operar pela linha verde. Se de repente ele varar a linha, né, vai descer um pouco mais e voltar a subir, a gente até tenta uma retomada, né? Só que aí já começa a diminuir a probabilidade, né? A força compradora na DX ainda está muito forte, começou a querer dar uma agulhadinha para baixo, né? Mas é uma agulhada bem de longe, né? Volume de compra muito forte. Então vai ser difícil reverter, né, esse movimento do Bitcoin, pelo menos aqui no semanal, né? Que no diário pode criar algum padrão ainda assim, né? Criar algum padrão, só que aquele semanal vai fazer as velas virarem aí um grande pavio, né? Forçando esse padrão a se tornar um padrão de continuação, tá? Tô demorando bastante aí, 25 minutos, perdão pessoal. Vamos terminar a nossa análise no NZD. NZD é o seguinte, né? A gente não tem na carteira, tá? Mas eu enxerguei, né, essa possibilidade que eu vi um movimento, né, muito forte de alta. Eu falei, porra, né, nossa carteira tá parada, eu quero encaixar alguma coisa, faz tempo que eu não encaixo nada, né? Tava vendo sobre a Nova Zelândia, é um país, né, com puta de um fundamento bom, aparentemente. Falei, não, quero negociar a possibilidade dele romper esse topo anterior e seguir uma tendência ainda maior, né? Eu vi esse padrão, né, padrão aqui bastante acumulado por cima do canal vermelho, né, não deu outra. Eu falei, vou incluir um instrumento extra, né? Não, peço até para vocês, né? Se vocês não incluam, tá? De preferência trabalhem com menos instrumentos, menos dor de cabeça, menos análise, né? Vocês viram que tem 30 cenários para vocês analisarem, né? 10 instrumentos vezes 3 tempos gráficos cada um, são 30 cenários, né? Tanto que eu vou até esqueci de falar, né? De smartphone versus computador, tô lembrando agora no final do vídeo. Quando você senta no computador, você tem 30 cenários para você analisar. Se você sentar no computador, você vai se sentir na obrigação de fazer uma operação, é a nossa necessidade. Já quando você está no smartphone, eu não tenho a necessidade de abrir uma operação, a não sei que seja uma operação ideal. Eu sou livre, né? Onde eu puder acessar meu smartphone, eu vou conseguir medir, analisar, programar uma ordem pendente e eu vou poder sair, né, do smartphone e tranquilamente vou acessar ele de novo em qualquer lugar, né? Sem ter essa pressão da necessidade de operar sempre que eu estiver sentado na minha cadeira, né? Posso estar deitado, posso estar onde quiser, no banheiro, né? Muitas operações são feitas dentro do banheiro e vou ficar tranquilo para não fazer essa operação, porque eu sei que qualquer outro lugar que eu tiver eu posso fazer uma análise de novo. Cada hora eu estou monitorando as velas, né? Tenho tempo para isso e, né? Sigo aí, não consigo, né, por vários motivos psicológicos e técnicos, né, o cursor ele sincroniza muito bem com a linha, já o computador, o cursor inclusive ele não faz isso, ele dá uma medição muito boa aqui pelas linhas, né, então o smartphone para mim é sensacional, tá pessoal, sensacional, é toda a diferença, né, e esse NZD-USD eu encontrei essa possibilidade, viu o preço pivoteando aqui para cima da linha, né, uma tentativa aí de escapar, né? Viu uma especinha de um padrão aqui acontecendo, né? Dá para puxar ele todo aqui. E agora ele está rompendo esse padrão e saindo por cima do canal. Por enquanto a gente tem uma posição encaixada pela linha vermelha, né? Tô deixando o celular todo torto. E ele rompeu esse nível de gatilho, né? Foi rompido esse nível de gatilho, trouxe stop gain, um dos stops loss para a linha branca. Então já abri duas operações, uma para rastrear pela linha vermelha e outra pela linha branca. Preferi o NZD também, porque é um instrumento aí que não vai consumir tanto prejuízo da nossa carteira, né? Já tô com a carteira abalada aí, né? Então os erros dentro do NZD eles não são tão caros que nem o erro no ouro e principalmente no Bitcoin, como vocês viram, né? Então, terminando aí, semanal do NZD, mensal do NZD, né? Eu acho que eu não dei uma olhada aqui no ouro, né? Eu vi uma configuração, acho que foi no euro dólar, é uma configuração um pouco interessante aqui no euro dólar, né? Pensando aqui nessa semana ele retrair, próxima abertura eu trabalhar com stop loss, né, improvisado aqui nessa linha branca, tá? Aqui no fundinho dela. É uma possibilidade no semanal. É sempre bom encaixar possibilidades em tempos gráficos maiores, porque aí você filtra ainda mais os ruídos. Pessoal, eu acabei aqui nossa aula, né? Mostrei os prejuízos, nossa performance em algumas posições encaixadas, algumas análises, né? Dando uma geral um pouco de como a gente funciona, né? O instrumento, vocês vão se adaptando aí, né? Tira as dúvidas comigo, né? A gente está no nosso grupo da academia do WhatsApp, né? Logo vou estar colocando todos vocês no grupo oficial, né? Todo mundo vai ter o índice de performance também aí em MQL5, né? Vamos fazer a diferença, vamos criar um exército de traders consistente, chega de perder no mercado, chega de roubo, né? De pilantragem, vamos fazer a diferença, pessoal. Tô com vocês aí, tá? Até mais, tenham um bom descanso, bons estudos, leiam o Trade Following, né, várias vezes, leiam Magos do Mercado, leiam Trading T-Zone,
né? E não tenham medo de prejuízo, de ter prejuízo, não tenham medo de fazer a operação, não façam operações em conta real e a gente vai se tornar um exército de traders consistentes. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.